Eu tava pensando, se tivesse uma biografia minha, o que será que ia aparecer? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de biografias? Você gosta de conhecer a história de pessoas, principalmente quando elas têm caráter extraordinário, grandes feitos? Você já ouviu falar do brasileiro Sérgio Vieira de Mello? Pois é um nome já de uma pessoa já falecida que é o foco do filme que será retratado hoje, um personagem muito forte na história da ONU nos seus anos mais recentes. Bora comigo? Sérgio, título também original, filme produzido pela Netflix, lançado em 2020, dirigido por Greg Barker e protagonizado pelo brasileiro Wagner Moura. Sim, e não se engane, o filme ele é, na verdade, como idioma majoritário, falado em inglês, com o ator, fazendo a sua interpretação no idioma, no idioma inglês, mas tem várias vezes onde ele atua com o português brasileiro, já que o personagem protagonista, ele é brasileiro. Eu confesso que quando assisti o filme e comecei a pensar no roteiro para este vídeo, pensei em muitas possibilidades sobre a abordagem que nós podemos dar, porque o filme fala de muitas coisas que podem ser tratadas dentro do eixo geográfico. Então, como você já viu no título, nós teremos um eixo principal, mas eu quero aqui, para que não fique apenas jogada a informação da sinopse, que a gente faça alguns acréscimos para entender essa parte inicial do filme. O filme começa com a missão da ONU, no caso em Bagdá, no ano 2003, quando Sérgio Vieira de Mello, ele era o cabeça da missão da ONU, que estava ali em meio à chegada da militarização dos Estados Unidos no país. Primeiro, vamos entender o que a ONU fazia ali. A ONU, nesse momento, ela tem um papel como se fosse um árbitro de futebol, vamos dizer assim. A ONU, ela não tem participação ativa, como uma missão militar. Ela prega, na verdade, pela proposta de pregar pacificidade, diálogo, diplomacia. Mas, justamente, no caso, como aconteceu em 2003, uma missão militar dos Estados Unidos, encabeçada por ele, mas na verdade também com Espanha, Reino Unido, países europeus, elevando então um grande grupo militar com a proposta de combater terrorismo no Oriente Médio. Pensando nisso, a ONU instalou em um hotel, de forma improvisada, mas evacuando o prédio do hotel, montou um escritório dela, onde seriam desenvolvidos então os trabalhos de, vamos chamar, vigilância. De que forma seria feita esta operação militar dos Estados Unidos no país? A missão em si foi batizada de Guerra ao Terror, ou também apelidada de Doutrina Bush. Após o ataque em 11 de setembro de 2001 contra as Torres Gêmeas do World Trade Center e o Pentágono nos Estados Unidos, processo este, arquitetado, assumido pelo grupo Al-Qaeda, grupo fundamentalista islâmico, classificado como terrorista, sediado no Afeganistão, nós temos as ações do governo George Walker Bush na tentativa, então, de retaliação. Vamos dizer assim que, a princípio, o discurso assumido pelo país é de combate ao terrorismo. Então são lançadas duas frentes militares, uma contra o Afeganistão, já que o governo acusa o governo afegão de não ter capacidade de encontrar Bin Laden e o alto comissariado do Al-Qaeda. Então você estaria, na verdade, tentando fazer justiça ali, acusando inclusive de que às vezes o governo afegão estaria passando um pano, não estaria agindo de forma transparente, e o Iraque, presidido, encabeçado por Saddam Hussein. O argumento utilizado é que Saddam Hussein é um tradicional, desde os anos 90, inimigo dos Estados Unidos, após o fim de outro conflito chamado Guerra do Golfo Pérsico, e seria ele, Saddam Hussein, o próximo personagem que estaria arquitetando um ataque contra os Estados Unidos com armas de destruição em massa, que seriam armas químicas e biológicas, tipo veneno, bombas de veneno e bombas que jogariam doenças, pragas sobre a população.
Mas, né, na verdade, isso tudo é visto como muito mais um plano estratégico, já que, na verdade, Saddam Hussein aparentemente está nesse contexto menos, né, em discurso, vamos chamar assim, ofensivo contra os Estados Unidos, e a ONU, ela argumenta que o Iraque não possui esse tipo de armamento, inclusive porque o país está empobrecido depois de 2 contextos conflituosos de guerra, nos anos 80 e no início dos anos 90. Sem a aprovação de boa parte da comunidade internacional e de muitas pessoas dentro da ONU, a missão dos Estados Unidos vai ao Iraque com o discurso de estabelecer democracia no país, já que Saddam Hussein estava à frente, né, com um regime ditatorial de opressão contra a população em um esquema que o mantinha no poder de forma fajuta, e a ONU, né, como dissemos, não com um papel de atuação, vai para fazer essa espécie de assistência, de olhar, arbitrar o que está acontecendo no conflito. Aí chegamos ao contexto do filme. Sérgio Vieira de Mello, ele nitidamente tem a preocupação com relação à imagem que a imprensa vai associar de dizer que a ONU estaria ali apenas para legitimar, para passar um pano em cima das ações do governo Bush, enquanto ele olha para a forma truculenta e sem muita, vamos chamar de separação entre quem é população civil inocente, quem seriam suspeitos de estarem envolvidos em questões de terrorismo, e ele nitidamente se sente incomodado com essa imagem. O personagem mostra várias vezes a insatisfação, dizendo que ele quer que a ONU tenha uma postura independente, de realmente fazer o acompanhamento do evento, inclusive criticar a forma como os Estados Unidos faz de novo, sem realmente fazer a distinção entre quem são a parte da população civil que está simplesmente vivendo no seu cotidiano ou tentando viver, e aqueles que seriam colocados como suspeitos. O ponto do filme, já deixando claro antes que você se assuste, não é spoiler, de novo, o canal nunca vai trazer nenhum spoiler. No início do filme nós vemos que neste hotel onde funcionava a sede da ONU, Sérgio Vieira de Mello e outras mais de 20 pessoas, né, acabam sendo vitimadas, né, falando inclusive, no caso dessas 20, na verdade só os que estavam ali dentro, fora todo o restante do que ficou ferido no entorno, com um ataque suicida com um caminhão que explodiu em frente ao prédio, né, que estava funcionando o escritório da ONU. Este evento que foi encabeçado, assumido pelo Al-Qaeda e assumidamente como alvo principal o diplomata Sérgio de Mello. O desenrolar do roteiro do filme mostra Sérgio em meio aos escombros após a grande explosão, ainda vivo, com aquele monte de concreto sobre ele, consciente, mas recordando passagens de sua vida. Especificamente, quando ele conhece a sua esposa, Cristina, e o grande ápice, uma parte que vai intercalar com o filme, e é a maior parte dele, que nós vamos focar aqui, toda a sua ação à frente, né, como mandatário da ONU, no caso da independência do Timor-Leste. Então, vamos para quando você assistir o filme, ou quando você reassisti-lo, ou quiser fazer a conexão com o filme, caso já tenha visto e não tenha sacado tantos detalhes, vamos entender o pano de fundo dessa questão primeiro. O Timor-Leste é um país territorialmente pequeno, localizado em uma das ilhas que compõem o arquipélago da Indonésia, na região sudeste da Ásia. Curiosamente, Timor, no dialeto local, Timor é leste, é lado direito. Então, o leste do local e leste em português, né, seria a junção, traduzindo como leste-leste. É uma ilha na qual o país está localizado na parte leste dela, numa totalidade territorial que é menor que o estado de Sergipe aqui no Brasil. Portanto, uma área muito pequena, mas que está sendo muito questionada aos olhos do mundo pelo tamanho do conturbado que está rolando lá. O Timor-Leste foi colonizado por Portugal desde o século XVI, mas após sucessivas tentativas de independência, nos anos 1970, o povo timorense tenta ali, junto com vamos chamar assim, o seu povo vizinho, que já tinha sua independência consolidada, a Indonésia, um auxílio, um suporte para conseguir, através de luta armada, a sua independência perante Portugal.
Isso acontece em 1975, mas aí, como nós diríamos aí, um caso de trairagem, vamos dizer assim, o apoio indonésio para a independência do Timor-Leste, na verdade, não se consolidou desta forma. A Indonésia, quando o Timor-Leste consegue finalmente oficializar, burocratizar o seu desvínculo em relação a Portugal, a Indonésia anexa a parte da ilha do Timor-Leste ao seu território, o que não era, na verdade, o objetivo a princípio desses grupos timorenses que estavam reivindicando a independência. Era esperada que Timor-Leste conseguisse realmente o seu total processo de emancipação e tocar a vida isoladamente. Acontece que esse período, vamos chamar assim, onde temos este relativo divórcio que se arrumou, nós temos o povo timorense com grupos que eram contrários à manutenção do território como parte da Indonésia e o governo da Indonésia agindo com truculência, tentando calar a boca do movimento em favor de independência. Isso de 1975 até que chegamos no momento em que no filme Sérgio está recordando sobre os escombros as suas primeiras investidas no Timor-Leste a partir de 1999. O Timor-Leste já está num contexto, de conflito civil interno, onde esse movimento timorense ele é abafado a partir de forças bélicas vindas do governo da Indonésia, e a ONU ela opta então por, assim como estamos vendo no filme com o Iraque em 2003, você instala no Timor-Leste um escritório da ONU com a proposta de fazer essa vigilância e acompanhar o que está acontecendo dentro do país. A participação de Sérgio Vieira de Mello na independência do Timor-Leste foi fundamental, porque a questão inicial é que a ONU vai, a princípio, para apaziguar a questão e tentar entender o conflito. O movimento timorense em 1999, encabeçado por Xanana Gusmão, está tentando, a partir de luta armada, você que assistiu o filme, caso você assista, você vai ver que parece quase uma guerrilha, Então você vê a liderança de Xanana Gusmão em meio à selva, com pessoas militares ali, com armamento, fazendo a escolta dele, porque o clima realmente interno, a questão do Timor-Leste em relação à Indonésia, é de guerra, há um conflito, há uma questão de relacionamento diplomático muito ruim. Mas Sérgio, como diplomata, sempre acreditou e pregou na ideia do diálogo e não o uso de força física ou bélica. E o grande o trunfo, que inclusive alçou o nome de Sérgio Vieira de Mello dentro da diplomacia internacional, foi com que ele conseguisse que os governos da Indonésia e o governo provisório do Timor-Leste chegassem a um acordo. O governo timorense queria, além da sua independência, um pedido de desculpas formal do governo da Indonésia, que foi concedido. Passo esse que não é mostrado no filme, mas o presidente indonésio vai até o Timor-Leste e pede desculpas pelo genocídio feito ao longo dos anos, tentando calar os movimentos que reivindicavam a independência do Timor-Leste. Em 2002, nós temos a formalização da saída da ONU com aquele governo, entre aspas, provisório do Timor-Leste, na qual você impedia a presença da Indonésia dentro dessa parte da ilha, e a passagem do poder formalmente para Xanana Gusmão, tornando-se o primeiro presidente do Timor-Leste, o primeiro país do século XXI criado. Esse evento, na verdade, para quem acompanhou o filme bem ao início ali, ele, o personagem já interpretado por Wagner Moura, mas o Sérgio Vieira de Mello, ele destaca suas ações e o seu histórico à frente da ONU, na frente do Comissariado de Direitos Humanos, em vários lugares do globo, participando de conflito no Camboja, na Bósnia, e todo esse histórico o alçou como um personagem possível para sair como substituto posterior de Kofi Annan, que era o secretário-geral da ONU naquele momento, grande amigo de Sérgio Vieira de Mello. E foi inclusive isso que acabou servindo como um mecanismo para dar bagagem a ele como representante do escritório que seria então montado lá em Bagdá no conflito do Iraque. Óbvio que o filme ele tem muitos itens além disso. Poderíamos falar sobre como funciona a organização da ONU, poderíamos falar sobre o conflito, própria questão
da ocupação dos Estados Unidos dentro do Iraque a partir de 2003. Mas eu vejo que há outros filmes que nós poderemos abordar sobre a temática, e essa sobre o Timor-Leste acaba tomando a maior parte do filme, na verdade. O filme, ele não retrata com muitos detalhes a questão da guerra no Iraque, deixando claro que não é, inclusive, né, um problema, uma falha do filme, já que o foco não é a guerra do Iraque, mas a biografia de Sérgio Vieira de Mello. E optou-se por formar ali todo um enredo a partir de quando ele conhece a sua esposa, no caso a personagem de Ana de Armas no filme, e o seu papel todo ali desenvolto no Timor-Leste. Eles se conhecem no país, inclusive ela, Cristina, era uma personagem que está ali no Timor-Leste representando o Banco Mundial no segmento de microcrédito, né? Ela trabalhava, é economista, ela trabalhava com a função de auxiliar a população pobre do Timor-Leste com oferta de microcrédito que auxiliasse eles a elaborar o próprio micronegócio. Se você tem mais interesses com relação ao assunto, depois procure coisas na internet, materiais, vídeos, textos, para saber mais sobre a vida de Sérgio Vieira de Mello, suas ações como diplomata pela ONU, e deixe seu comentário aqui embaixo. Fale o que você achou do filme, você conhecia o personagem, você já tinha assistido, ficou interessado? Deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com os seus amigos e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!